Fala galera, iniciando o estudo agora do Jesus Fora do Novo Testamento, do Robert Vorst, que é um livro interessante se você precisa, ou então se você tem interesse, no acesso às fontes, ou seja, na sistematização dessas fontes e como elas então se apresentaram nos textos e também nas glosas, etc, etc. A questão é que, a meu ver, o Robert Vorst, por ter um caráter confessional em algumas das suas obras, inclusive nessa, ele deixa em aberto algumas situações, ou então ele tenta contornar o motivo pelo qual algo foi dito por determinado autor, sempre na tentativa de reconfirmação da própria confissão. E isso é um problema, porque ele acaba restringindo a própria pesquisa daquilo que foi dito e também desconsiderando outros aspectos aí interessantes, que seriam no mínimo aí interessantes para serem abarcados em um livro como esse. Eu vou dar um exemplo para vocês na página 76, tá? A gente vai estudar algumas das citações nessa obra, não todas, tá? E também não vou fazer em ordem cronológica, tá? Ele menciona aqui Luciano de Samosata, o sufista crucificado. Ele menciona o Luciano de Samosata, que viveu entre 115 e 200 mais ou menos. Foi conhecido como satírico e conferencista itinerante grego. Então a obra dele, que ele coloca como personagem um tal do Peregrino, é alguém que satirizava as condutas cristãs, com base, obviamente, na percepção que o Samosata tinha do que seria a comunidade cristã e do como seria o comportamento dos cristãos perante a cultura grega, no caso dele. Ele menciona então do Peregrino o seguinte, como enquanto personagem. Durante este período, Peregrino associou-se com os sacerdotes e escribas dos cristãos da Palestina e aprendeu sua surpreendente sabedoria. Claro que em pouco tempo ele o fez parecer crianças, ele era seu profeta, líder, chefe da sinagoga e tudo sozinho. Isso é ele escrevendo na ideia do personagem que se chama Peregrino, tá? O Samosata. Ele explicou e comentou alguns de seus escritos sagrados e até mesmo escreveu alguns. Eles o consideravam um deus, fizeram dele seu legislador e o escolheram como patrono oficial de seu grupo, ou pelo menos o vice-padroeiro. Ele ficou atrás apenas daquele que eles ainda adoravam hoje, o homem na Palestina que foi crucificado por trazer esta nova forma de iniciação ao mundo. Ele menciona aqui, depois, que eles desprezavam todas as posses sem distinção, e as tratam como propriedade da comunidade. Eles aceitam tais coisas somente pela fé, sem qualquer evidência. Então, se uma pessoa fraudulenta e astuta que sabe tirar vantagem de uma situação vem entre eles, essa pessoa pode ficar rica em pouco tempo enquanto ri dessas pessoas tolas. Qual que é o problema então? O Vorst, que é o autor do livro, o Robert Vorst, ele tenta fazer uma vinculação do que é dito, por exemplo, com autores satíricos como esse, do que seria uma leitura do Novo Testamento. Só que a leitura do Novo Testamento é absolutamente irrelevante. É irrelevante porque o que interessa para esses autores, principalmente quando eles fazem a sátira do que seria o comportamento da comunidade cristã, eles fazem daquilo que eles observam. Ou então daquilo que chega ao ouvido deles através de um comportamento, de uma tradição já corrente. Então quando ele fala, por exemplo, eles desprezam todas as posses sem distinção, é porque provavelmente as comunidades cristãs não tinham posses. E as tratam como propriedade da comunidade. Então, provavelmente, os primeiros cristãos tratavam seus bens comunitários, enquanto bens comunitários. Eles aceitam tais coisas somente pela fé, sem qualquer evidência. Então, se uma pessoa fraudulenta e astuta que sabe tirar vantagem de uma situação vem entre eles, essa pessoa pode ficar rica. Por quê? Porque provavelmente a ideia da fé, a ideia de você considerar algo somente pela crença, somente pela fé, a exemplo da própria ressurreição, era uma das marcas características dos cristãos do primeiro século. Portanto, é correto afirmar que eles eram então adeptos da ideia da fé, enquanto tradição e continuidade da comunidade cristã. Porque isso é notado por autores como o Samosata, que é um satírico. Aí o autor, tentando solucionar esses problemas, ele fala o seguinte, ele tenta rebater o que é dito pelo Samosata. Ele fala assim, além disso, não vemos nas tradições dos evangelhos canônicos ou não canônicos que Jesus tenha ensinado que a comunhão entre os cristãos está associada à negação dos deuses gregos. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Jesus não precisa ensinar nada. Porque o que interessa aqui para o Samosata é o que ele observa da comunidade cristã. Se a comunidade cristã, aquelas primeiras comunidades, negavam os deuses gregos,
e provavelmente assim o faziam, você não precisa buscar isso como fonte originária no Novo Testamento. Isso é absolutamente irrelevante. Na verdade, esse tipo de citação e observação de como agia a comunidade cristã é uma confirmação de como se deu a alteração da tradição, de como se deu a alteração do comportamento da comunidade cristã ao longo dos séculos. Sobre as posses, ele fala aqui, mais uma vez, embora Jesus certamente tenha ensinado a seus seguidores uma atitude radical em relação às posses e à necessidade de compartilhar, uma atitude que pode ser refletida na observação de Luciano sobre os cristãos desprezarem todas as posses sem distinção, o tratamento real das posses, o tratamento real, ele está colocando aqui como se fosse o tratamento de fato das posses como propriedade da comunidade, é não atestado no ministério e ensino de Jesus, mas apenas na primeira parte de Atos. Isso é irrelevante. Você não atestar o tratamento real das posses como propriedade da comunidade em Jesus, no ensinamento de Jesus, é absolutamente irrelevante. Justamente enquanto progressão da igreja primitiva, em Atos é que você vai ter então uma fixação desse tipo de ensinamento. Porque era um ensinamento que provavelmente se desenvolveu e que foi levado até o século II. Então, o autor aqui ele tenta fazer quase como se fosse uma apologética. Ele tenta trazer uma ideia apologética a uma obra que deveria ser técnica. Isso é péssimo. Péssimo. Ele não abrange todas as premissas, ou então todas as perspectivas sobre um fato. E sobre aquilo que está sendo descrito, ainda que de forma satírica, sobre um determinado autor. Aí ele fala o seguinte, dizendo o óbvio, né? A maioria das informações corretas que ele relata sobre o cristianismo era de conhecimento comum em seu tempo. Óbvio, né? Óbvio. Ele não era anormal, seria anormal ele inventar determinadas características, porque essas características não seriam sequer objeto da figura satírica, porque as pessoas não iriam fazer associação entre o personagem e o contexto satirizado. Geralmente, aquilo que é satirizado é justamente aquilo que é facilmente observável. Essa é uma das características da prosa satírica. Além disso, uma leitura dos evangelhos, olha só o que ele fala. Esse tipo de afirmação é absurda, a meu ver. Uma leitura dos evangelhos poderia ter corrigido alguns de seus equívocos. Que equívocos, Vorst? Que equívocos que ele está falando aqui? O cara é um satírico. Samoza é um satírico, ele não tem equívoco nenhum, ele não está fazendo aqui uma descrição da realidade. Aí ele continua, especialmente que o próprio Jesus ensinou seus seguidores a negar os deuses gregos, e que os líderes cristãos primitivos eram comumente chamados de sacerdotes. Irrelevante. Isso é irrelevante. O uso de palavras não neotestamentárias, como padroeiro, legislador, e especialmente sua palavra características para crucificado, também argumenta contra uma fonte neotestamentária irrelevante. Não precisa ter fonte neotestamentária. Assim, não há conexão literária ou oral entre Luciano e o Novo Testamento e outras literaturas cristãs primitivas em relação à pessoa de Jesus. Aí ele fala que provavelmente é verdadeiro. O núcleo, né, a morte do peregrino é verdadeiro, mas Luciano também embelezou muito o conteúdo para efeito satírico. Isso é óbvio. Ele precisa embelezar para conteúdo satírico. Não, a questão é que esse embelezamento não significa que a percepção dele sobre aquilo que dizia, aquilo que fazia a comunidade cristã eram falsas. Na verdade, é muito provável o contrário. Era muito provável que, de fato, eles tratassem os bens coletivos enquanto bens da comunidade. Os bens pessoais enquanto bens coletivos da comunidade. Então, a meu ver, o que o autor tenta fazer nesse tipo de obra? Ele pega, por exemplo, algo que é facilmente observável com relação à comunidade. Então vamos supor, ele discorda, por exemplo, de que os primeiros cristãos vendiam suas coisas e o dinheiro que era da venda, decorrente dessa venda, ou então a própria renda de alguns, compunham então a renda e os bens da comunidade. Inclusive, essa é uma das afirmações de que os cristãos tinham perspectivas de socialismo de bens. Se você discorda, eu não vou nem dar minha opinião sobre isso. A questão é só que você precisa observar que geralmente se algo é satirizado, mencionado como ridículo por determinado autor, é muito provável porque ele está ridicularizando aquilo que observa ou aquilo que foi chegado a ele, através de quaisquer fontes, não interessam as fontes. Nesse tipo de obra não interessam as fontes. O que interessa é o que ele faz, o que ele diz sobre as fontes. Então,
A meu ver, esse tipo de obra é excelente pelos exemplos, só que você precisa muito filtrar o que ele diz sobre a veracidade ou não de determinada afirmação. Em outros pontos do livro, ele faz sim alguns levantamentos interessantes, só que em geral ele tenta fazer uma aproximação quase apologética. E a aproximação apologética geralmente carece de uma honestidade intelectual, em obras do tipo. Em obras de confronto, em obras também de revelação daquilo que está sendo dito sobre determinado personagem. Você não está fazendo aqui um compilado. Ah, não, eu vou debater aqui, ou eu vou refutar as heresias que estão sendo ditas aqui. Que heresias? Isso é irrelevante, não é esse o objeto de estudo. Você não está estudando aqui aquilo que era verdade ou era mentira sobre o que era falado acerca de Jesus. Não. Você está estudando aqui sobre a observação de alguém que satirizou a comunidade cristã, justamente porque ele observava tais e tais características na comunidade cristã. Ele não precisa retornar ao Novo Testamento. Na verdade, retornar ao Novo Testamento seria algo estranhíssimo. Seria quase que comprovação da interpolação no texto, que é na verdade uma das técnicas que você faz para identificar se houve a adulteração e interpolação de determinado texto por uma comunidade cristã, a exemplo do que aconteceu com Flávio Joséfo. Então, fica aí a indicação desse livro. A gente vai estudar outras menções aqui, mas já adianto que esse livro tem sim essas falhas, tá? É um livro assim, ele custa na faixa de 50 a 60 reais, vale a compra, é um livro interessante pelas fontes, tá? Pelas fontes, mas infelizmente o autor aí não soube trabalhar os comentários sobre essas mesmas fontes citadas, tá bom? Grande abraço a todos, tudo de bom.